Sejamos todas e todos bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Que aqui possamos refletir sobre as mensagens de Jesus, sobre as orientações dos benfeitores espirituais, e aqui possamos também receber as benesses das energias benfazejas através desse momento de luz do Centro Espírita Cearense. Assim iniciaremos com uma mensagem de Carlos Torres Pastorino do livro Minutos de Sabedoria. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandoná-lo. E assim roguemos a Jesus que nos abençoe, que nos oriente, que acerene a nossa mente, que acalme as nossas emoções e que assim possamos estar receptivos para esse momento de luz. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho de hoje, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, itens 1 a 3. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. A doutrina espírita nos apresenta o ser espiritual em sua caminhada evolutiva, indo e vindo em diversas experiências entre os reinos da matéria e do espírito. Quando tudo isso teve início, não sabemos, é um saber de Deus. A idade do ser espiritual estende-se nas eras que formam o passado de cada um. A partir de simples e ignorantes, aprendemos pouco a pouco a conquistar a sabedoria que transforma átomos em arcanjos. É bem verdade que ainda estamos distantes da angelitude, porém não abandonados por ela. E por isso mesmo, a sua presença em nosso aprendizado é constante. Os céus não economizam em apoio, e mesmo em nossa limitação,
Fomos abençoados com a presença do anjo dos anjos, Jesus de Nazaré, nosso Cristo planetário. Veio ao palco terreno a nos exemplificar a lição do amor. Do alto de um monte, este anjo exaltou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nesta frase, o Mestre nos lembra do ideal de angelitude que aguarda-nos, pois neste momento veremos a Deus. Contudo, Jesus, ao nos apresentar este ideal de bem-aventurança, toma para exemplificá-lo não o ser espiritual iluminado em uma região superior do astral, mas este ser no início da sua experiência em cada novo estágio no plano físico. Independente da caminhada de cada um, a cada novo estágio terreno, sob a lei do esquecimento, é como se estivéssemos começando tudo outra vez. E a infância humana tem esta personalidade, na simplicidade, pois o véu do esquecimento nos inibe a exteriorização de quem realmente somos. Estamos, neste estágio, livres para o aprendizado. Na humildade, pois a criança ainda não tomou posse da sua herança mental, nem dos costumes da sociedade em que está inserida. Estamos, neste estágio, quase imunes às viciações do orgulho e do egoísmo. A página do Evangelho nos apresenta este momento com os discípulos afastando uma criança que foi apresentada no ambiente em que estavam. Jesus, que não deixava passar uma oportunidade de uma lição, falou: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E devemos aqui fixar bem a palavra assemelham, pois o Cristo não falou que o reino de Deus é das crianças. Porém, ao ser espiritual que, vivenciando nova experiência na carne, passa pela infância e então, como criança, passeia pela estrada da evolução, liberta de amarras e grilhões que o mundo material nos prende. A verdadeira pureza a conquistaremos quando anjos nos tornarmos. Porém, a infância do ser humano nos apresenta, sob certo aspecto, um convite à angelitude e à pureza. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo Evangelho que nos rege com força, coragem, e que Deus, em sua infinita luz, está sempre velando por cada um de nós. Te agradecemos. Gratidão, ó Pai. Que as nossas águas, como de costumeiramente no Evangelho, que Deus e os bons espíritos possam fluidificá-las para que possamos ingeri-las, cuidar dos nossos alimentos, sobre mais essa energia fluídica, para nos fortalecer, limpar assim os miasmas alimentares, os agrotóxicos, para que nós possamos contar com mais saúde física e espiritual.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, ó Pai, por este Evangelho sempre, e que assim seja.